Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso perfil Espiritismo 24 Horas para nós darmos continuidade ao estudo da obra Sinal Verde. Nós já estamos aí indo para o capítulo 38, salvo o melhor juízo, exatamente o capítulo 38 dessa obra maravilhosa que é da psicografia de Francisco Cândido Xavier e de autoria de André Luiz. E eu sempre gosto de dizer aqui que André Luiz segue temáticas. Ele vai nos preparando, e é muito comum na obra de André Luiz isso, ele vai nos preparando para ensinos mais profundos. Quem já teve a oportunidade aqui de acompanhar a sua coleção, a sua coletânea do mundo espiritual, começando por Nosso Lar e indo até o fim de seus relatos, vai percebendo que Nosso Lar é uma obra mais simples, é uma obra que ele está conhecendo todos os mecanismos daquele plano. E quando ele chega, por exemplo, em obras como Libertação, Evolução em Dois Mundos, os conteúdos já são muito mais profundos. Então, André Luiz ele nos trata como alunos, até porque o próprio André Luiz está aprendendo. Ele está desvendando as questões do mundo espiritual. Nós vamos desvendando as questões do ser e do mundo espiritual juntamente com André Luiz. No que se refere à obra Sinal Verde, é por isso que eu peço atenção a sempre que for fazer uma leitura da obra de André Luiz. Há livros que são muito curtinhos, mas nós precisamos observar essa construção de conteúdo, essa construção temática que ele faz nas suas psicografias. No Sinal Verde, no domingo passado, nós conversamos sobre a questão da matéria afetiva, em sabermos lidar com as questões afetivas. E hoje nós vamos ver o capítulo 38, conversa conosco, sobre separações, sobre desencontros. Então não há ponto perdido na construção de André Luiz. E nós temos que ter muita atenção com relação a isso. Deixar o nosso bom dia aqui para Bianca, para Conceição, para Cidinha Gontijo, para todo mundo que está entrando, que nos acompanha todo final de semana, aos sábados e aos domingos, às 10 horas da manhã, para Monique, que tem o perfil Monique Papo Oficial, de divulgação do Espiritismo. Se acomodem, sejam todos muito bem-vindos. A Juliana, nossa querida amiga, nossa querida irmã Juliana, que temos tanto carinho, tanto afeto, e é muito bom ter vocês aqui. A Bianca nos falando, né, que ela está nos Mensageiros. Se eu não me engano, Mensageiros é a segunda obra. Então ali você já vai ver, Bianca, estudando na ordem. Estou falando da coleção, né, da coletânea A Vida no Mundo Maior, A Vida no Mundo Espiritual, que começa com Nosso Lar. Você já vai ver em Mensageiros que André Luiz ele já vai ampliar o conceito. Né? Ele já vai ampliar o conceito. Porque no final, eu costumo dizer, quem aí está com a lembrança do Nosso Lar, André Luiz, ele morre, mas ele desencarna quando ele tem aquele desapego com relação à sua esposa. Aquele encontro maravilhoso que ele tem com a esposa ao final e percebe que a esposa já havia contraído novas núpcias e ele liberta-se. E aí ele é reconhecido como cidadão de Nosso Lar. Nos Mensageiros, ele já começa a ampliar os conceitos. Depois nós temos Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz, e os conceitos só vão sendo expandidos. É por isso que é bom nós fazermos essa leitura seguindo a ordem e observando que tudo está interligado, tudo está interconectado. Né? Deixar o bom dia aqui para a companheira também, para a Ângela Link de Jesus, que nos auxilia tanto nos áudios, nos nossos grupos de WhatsApp. É sempre uma alegria ter você conosco aqui, minha irmã. No que se refere ao capítulo 38, separações, nós precisamos entender que a vida é impermanente. Há uma impermanência. Nós não podemos nos apegar às questões transitórias. Um aprendiz chegou para um grande sábio e lhe disse: Mestre, consegui me desapegar. E o mestre responde a ele: então, desapegue. Mas eu já consegui me desapegar, responde o aprendiz.
E o mestre fala mais uma vez, então, desapegue. Mas como assim, mestre? E o mestre responde, desapegue da sensação de se acreditar desapegado. Os apegos nos fazem muito mal, porque as estradas existem para serem trilhadas. Nós encontramos pessoas, nós nos despedimos de pessoas, e quanto mais apegado nós estamos a pessoas, situações ou circunstâncias, menos oportunidade nós concedemos ao nosso desenvolvimento, ao nosso progresso espiritual. A vida é impermanente. Quando nós percebemos isso, eu costumo dizer que nós começamos a abrir as portas para o reino dos céus. Entender essa impermanência é crescimento. Entender que praticamente nada é fixo é crescimento. É crescimento. Porque nós ficamos mais leves. Nós não somos mais inflexíveis. Nós somos mais rígidos, mais duros. Nós somos como o bambu. Enverga, mas não quebra. Porque entende essa impermanência da vida. Quando André Luiz conversa conosco sobre separações, capítulo 38, repetindo, capítulo 38 da obra Sinal Verde, ele irá nos ensinar. Nas construções do bem, é forçoso contar com a retirada de muitos companheiros, e em muitas ocasiões, até mesmo daqueles que se nos fazem mais estimáveis. É preciso aguentar a separação, quando necessária, como as árvores toleram a poda. Erro grave reter conosco um ente amigo que anseia por distância. Em vários casos, os destinos assemelham-se às estradas que se bifurcam para atender aos desígnios do progresso. Não servir de constrangimento para ninguém. Se alguém nos abandona, em meio de empreendimento alusivo à felicidade de todos, e se não nos é possível atender à obra em regime de solidão, a divina providência suscita o aparecimento de novos companheiros, que se nos associam à luta edificante. Nunca pedir ou exigir do outro aquilo que ele não possa nos dar. Não menosprezar a quem quer que seja. Saibamos orar em silêncio, uns pelos outros. Apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um. Na primeira lição, o primeiro ensinamento de André Luiz. Nas construções do bem, é forçoso contar com a retirada de muitos companheiros, e em muitas ocasiões, até mesmo daqueles que se nos fazem mais estimáveis. A vida é feita de chegadas e partidas. As pessoas chegam, as pessoas partem. As pessoas chegam, nós aprendemos com as pessoas aprendem conosco, e cada um de nós, modificado por esses encontros, segue os seus caminhos, com novas edificações, com novas construções. Mas o que nós queremos muitas vezes? Quando pessoas muito queridas se aproximam, convivem conosco, nós queremos guardar as pessoas em caixinhas. Nós queremos reter as pessoas. É orgulho, é egoísmo. Nós queremos ter aquelas pessoas sempre perto de nós. Mas cada um de nós tem uma construção, cada um de nós tem um caminho, cada um de nós tem propósitos, cada um de nós tem missões muito particulares. É preciso chegar, é preciso partir. Já imaginaram se os transportes, os ônibus, os carros, os aviões, os navios apenas chegassem e nunca partissem? Como eles iriam conduzir outras pessoas aos seus destinos? Imaginemos cada um de nós como mecanismos de transporte. Nós precisamos chegar, mas nós precisamos partir. Os outros precisam chegar e os outros precisam partir. Na construção do bem, se houvesse uma fixação, não haveria comunicação, não haveria transmissão, não haveria partilhar.
As estradas precisam seguir o seu curso. Os caminhos precisam seguir o seu movimento. As pessoas precisam seguir o seu momento. E verdadeiramente nós temos que perceber que nós nunca dizemos adeus às pessoas. Nós dizemos até breve. E aqueles que passam por nós deixam marcos indeléveis nos nossos espíritos. Nós somos melhores a partir das pessoas que nós conhecemos, que nós convivemos. As partidas não separam. As partidas dão continuidade. Aquela pessoa que se foi leva um pouco de mim. Eu que fiquei carrego um pouco daquela pessoa. E nós vamos expandindo os laços. O amor que eu doei ao outro será agora doado a mais pessoas. O amor que o outro doou a mim será agora compartilhado com outras pessoas. E nós precisamos permitir essas indas e vindas. Essas vindas e idas. Porque a vida é impermanente. Não se apegue, não detenha, não aprisione. A vida é impermanente. A Monique nos falando aqui, verdade, aprendemos com todos que passam no nosso caminho. Por mais sofrimento que tenhamos passado juntos, todos somos professores uns dos outros, todos. E vamos oferecer aos outros e as pessoas vão nos oferecer aquilo de melhor que elas têm. Talvez o que de melhor o outro tenha para nos oferecer hoje seja uma contrariedade. Saibamos aceitar esse professor. Né? Nós não escolhemos os professores da vida. Nos são dados os melhores professores e os melhores mestres para aquele momento que nós estamos precisando. Não somos nós que escolhemos os professores. Não é o aprendiz que escolhe o seu mestre. O mestre escolhe o aprendiz quando os dois estão prontos para serem escolhidos. Quando os dois se colocam em disposição para serem escolhidos. Nós precisamos respeitar isso. Nós precisamos respeitar isso. Bom, o Paulo Marques, BR, coloca, né, que o Buda nos ensina muito sobre a lei da impermanência. A questão da impermanência é um dos preceitos a serem adotados e a serem seguidos. É um dos preceitos de Shakyamuni Buda, como você nos colocou aqui. E entender essa impermanência nos liberta. Nos liberta. Segundo o ensino de André Luiz. Bom dia para Luzia. A Vilma coloca aqui para nós, devemos aceitar quando uma pessoa sai da nossa vida. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. É preciso aguentar a separação quando necessária, como as árvores toleram a poda. Eu me lembro que aqui na minha região, os meses de agosto, setembro, outubro, são meses muito quentes. Ali, no final de julho, a gente já começa a sentir um aumento da temperatura. E aí vem o agosto, vem o setembro, vem o outubro. E eu me lembro que eu sempre observava as árvores sendo podadas. Elas sendo podadas justamente nesse momento de maior calor. E eu questionei, mas por que justamente quando está maior calor, as árvores são podadas, né? Nós perdemos as nossas sombras. E aí eu me recordo que um profissional, um conhecedor da área disse, é porque é nesse momento que elas precisam ser podadas. Porque se elas forem podadas em qualquer outra época do ano, elas não florescerão da forma que deverão florescer. E aquilo foi um portal de libertação para mim. Imagine-se como uma árvore. Geralmente a poda vem na sua vida no momento de maior calor, de maior dificuldade, quando você precisa da folhagem para obter uma sombra. Mas se a poda não fosse naquele momento, você não iria florescer como deveria. Se a poda não fosse naquele momento mais difícil, você não receberia o aprendizado necessário. Isso é um aprendizado profundo. Nós somos podados no momento correto para o melhor florescer.
nas melhores oportunidades de crescimento. Muitas vezes nós reclamamos, por que justo agora? Eu vi uma frase hoje que eu achei interessante demais. No Facebook, um companheiro colocou, essa foi a frase do companheiro, eu vou colocar até entre aspas aqui. Eu quero mandar até um abraço para esse companheiro, é o Cadu, um grande amigo aqui de Patos, grande amigo. E aí ele tirou uma foto do carro dele na oficina, o carro trocando pneu, e aí deu um problema no parafuso, precisou passar uma solda para trocar o pneu. E aí ele colocou uma frase que eu achei divertidíssima. Pobre não pode receber um dinheiro extra que aparece algo para gastar. E quantas vezes nós não nos sofrimentos da vida, nas podas da vida, a gente fala, mas justo agora, né? Justo agora que os problemas parecem se amontoar, justo agora eu preciso ser podado, é porque é nesse momento que você vai aprender mais. É porque é nesse momento que você vai florescer da melhor maneira. Nenhuma poda vem antes do tempo. Nós não somos podados antes do momento correto. Isso é maravilhoso, isso é libertador. Né? Vamos responder aqui algumas perguntas. A Mamelo 3574 pergunta se o estudo vai estar no YouTube também. Sim, todos os estudos da obra Sinal Verde encontram-se em nosso canal do YouTube Espiritismo 24 Horas. O Locutor Espírita, um grande perfil de divulgação que recomendamos a todos conhecerem, vai nos falar. Tudo é necessário, né? Ninguém passa pelo que não merece. A percepção espiritual da vida nos permite discernir o joio do trigo. Vemos a importância do outro e até da fumaça. Maravilhoso, meu irmão. A Regiane Lessa traz aqui ela pontua aqui algo muito belo. Se ajudarmos a borboleta a sair do casulo antes do tempo, ela morre. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Erro grave, diz André Luiz. Reter conosco um ente amigo que anseia por distância. Um companheiro ou uma companheira nos falou aqui, às vezes as pessoas querem partir. Elas querem distância e a gente precisa respeitar isso. A gente é egoísta, a gente é orgulhoso. Nós não deixamos o outro partir e quantos desastres, quantas catástrofes. Vamos citar aqui algo muito fora da casinha, mas que a gente precisa falar. Às vezes nós vemos ali marido e mulher, companheiros, e um companheiro quer caminhar, quer partir, mas o outro, apaixonado, enciumado, não permite. E vem aquela frase, se não for meu, não é de ninguém. Nós não somos propriedade de ninguém. Mas vem aquela frase nas paixões, se não for meu, não será de ninguém. E quantos homicídios, quantas tragédias por isso. Se o outro, e aqui vamos expandir, um amigo, um afeto, em qualquer nível, se quer partir, deixe partir, permita ir. Momentaneamente, aquela história cumpriu o seu papel, os seus aprendizados, as suas lições. E é preciso que cada um construa o seu ato, para que depois, no futuro, reencontrem-se mais sábios, mais plenos, com maior entendimento e maior compreensão. Então, se é verdadeiramente um afeto, não prenda. Entenda que é preciso voar, muitas vezes de forma só ou distante, para que as histórias se completem. Isso é altruísmo. Isso é uma oferta verdadeira de amor ao outro. Quando nós temos um sentimento real de amor, nós permitimos, inclusive, que o outro parta quando ele quer. Isso é amor. Não é uma paixão, uma posse. Isso é amor. O Léo Castro vai nos dizer, né? O estoicismo também, antes de Cristo na Grécia, já nos trazia o belo entendimento de que tudo o que acontece na nossa vida
é exatamente o que deveria acontecer. E por que isso? É um ponto interessante que você trouxe, Léo. Essas verdades universais, elas são pontuadas na história da humanidade. Elas vão ser do quê? Pinceladas. Eu gosto de trazer a analogia de João e Maria. A história que ouvimos na infância. João e Maria se perdem, mas há migalhas que os permitiriam voltar à sua casa. Nós nos perdemos, mas há migalhas na nossa história, na história do gênero humano, que nos permitem voltar à nossa casa. Quando nós vamos lendo as grandes filosofias, os grandes estudos espiritualistas, nós vamos percebendo essas migalhas. Um companheiro aqui trouxe a questão do budismo, e antes de nós comentarmos isso, eu quero dar um bom dia para a nossa amiga Gabriela Mollet, do perfil Cientista Espírita, um perfil maravilhoso, maravilhoso, que recomendamos todos a seguir, a conhecer, a acompanhar o trabalho. Mas, retornando aqui, há um conto que um monge, para obter uma plenitude na meditação, ele começa a meditar em cima de um galho de árvore, porque ele não dormiria, porque se ele dormisse, ele caía. E um poeta de 80 anos, muito famoso, vai questioná-lo sobre o que estava acontecendo e pergunta quais seriam os maiores ensinamentos, as maiores verdades. E esse mestre então responde: não fazer o mal, fazer o bem, e fazer o bem a todos os seres. E esse poeta de 80 anos vai dizê-lo, mas uma criança de 5 anos sabe isso. E o mestre vai responder, e um senhor de 80 anos não consegue praticar. E aí quando você observa essas 3 grandes joias, esses 3 grandes ensinamentos, não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres, é a regra áurea ensinada por Jesus. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Então não há ineditismos nas migalhas que nos são deixadas, nem exclusivismos nessas migalhas para retornarmos à casa do Pai. Deus não é exclusivo de uma denominação religiosa, de um grupo de pessoas. Essas migalhas são para a humanidade, para o espírito humano em evolução. E é por isso que, aí, como o nosso amigo vai dizer, nós vamos encontrar no estoicismo, nós vamos encontrar no budismo, nós vamos encontrar no cristianismo, nós vamos encontrar no hinduísmo, nós vamos encontrar permeando a história da humanidade essas pérolas luminosas que nos fazem retornar à nossa verdadeira casa. É interessante falarmos sobre isso. É importante falarmos sobre isso porque não gera particularidades. A minha verdade é maior que a sua verdade. Estamos todos buscando a verdade, cada um à sua maneira. Deixar um bom dia aqui para a Adriele, lá do perfil Aprendiz do Espiritismo, _, outro perfil que nós recomendamos aqui, que todos conheçam. A Janaína nos coloca: é preciso suportar algumas larvas se quisermos vivenciar as borboletas. Isso está lá no Pequeno Príncipe. Que obra, né, meus amigos, o Pequeno Príncipe? Que obra. Eu lembro que eu li o Pequeno Príncipe, eu era adolescente ainda, e eu fiquei maravilhado. Eu fiquei maravilhado com os conteúdos daquela obra, que muitos encaram com tanta ironia, mas não, quem não tiver lido esse livro, eu recomendo que leiam, que não trate com ironia, porque ele é muito profundo. Ele é muito profundo. Eu vejo ali no Pequeno Príncipe um ser buscando a espiritualidade. É uma criança espiritual buscando o eu maior, encontrando diversos ensinamentos pelo caminho. É incrível, é incrível. André Luiz, em vários casos, isso é muito belo. Isso é muito belo. Em vários casos, os destinos assemelham-se às estradas que se bifurcam para atender aos desígnios do progresso. Vamos ser lúdico aqui. Você é uma estrada. O teu afeto é outra estrada. E essas 2 estradas estão seguindo lado a lado. Mas como as estradas reais, muitas vezes encontram uma montanha. E aí elas precisam o quê? Contornar aquela montanha. E contornando aquela montanha, momentaneamente elas se separam.
elas se bifurcam. Mas após a montanha, elas se reencontram. Ampliadas, mais experientes, cada um à sua maneira e podendo acrescentar novos conceitos na vida um do outro. Então, na tua estradinha aí, respeite a montanha que você encontra, que o outro encontra, que precisam agora fazer outras proposições. Respeite isso. Lá na frente, tenha certeza. Essas estradas elas vão se interconectar. Mas se o momento é de atravessar essa montanha, cada um no seu direcionamento, respeite, tolere, entenda. Não servir de constrangimento para ninguém. Se alguém nos abandona em meio de empreendimento alusivo à felicidade de todos, e se não nos é possível atender à obra em regime de solidão, a divina providência suscita o aparecimento de novos companheiros que se nos associam à luta edificante. A gente acha que vai estar sozinho para sempre. Porque outros partiram, a gente acha que agora acabou. Não. Outras pessoas vão aparecendo. Outros seres, outras experiências, outros aprendizados, outros crescimentos. Tanto para nós, quanto para aquele que agora está à distância. A luta, ela vai sendo acrescentada com outras luzes. Você hoje que se sente sozinho, entenda que você não está sozinho. Talvez seja um momento de recolhimento. Talvez seja um momento de você entender quem você é. Se escutar. Os grandes aprendizados são feitos no silêncio ensurdecedor do nosso íntimo. No recolher-se, no retirar-se, no saber se ouvir. Às vezes é preciso afastar-se da multidão para conhecer a multidão que há em nós. Organizá-la, colocar cada peça no seu devido lugar. E aí sim, silenciado o nosso burburinho, com segurança, retornar ao burburinho da multidão. Veja bem, vamos mais uma vez voltar aos comentários. O Alexandre Fava Leite. O homem encontra Deus ou o Deus que busca o homem? Profundo, filosófico. Cada um vai ter aqui uma resposta. É quase um koan isso, né, Alexandre? Mas a minha resposta é: nós encontramos Deus. Deus está em nós. E quando nós silenciamos os nossos burburinhos, nós reencontramos a nossa essência divina. A VV Souza Lima deixa gravada a live, ela fica no nosso IGTV e a gente coloca ela no YouTube, tá bom? O Kelvin Silva fala, né? Deus está à nossa espera, assim como o pai espera o filho pródigo. A Bruna Lessa, bom dia, estou tentando deixar partir, mas é difícil. É difícil, Bruna, não é fácil. Desapegar não é fácil. Porque nós não fomos criados para desapegar. Nós fomos criados a ter dificuldade para dividir o nosso brinquedo, para dividir aquilo que é nosso. A cultura ocidental é muito disso. É meu, é meu. Eu lutei, eu trabalhei, eu construí. É meu, não é de ninguém. É difícil nós termos essa proposição coletiva, essa proposição do deixar ir, essa proposição do desapegar. Mas nenhuma edificação é construída sem suor. Então fique muito tranquila com relação a isso.
A Cidinha, a grande amiga Cidinha, fala: ninguém está sozinho. A Maria Gorete, falando que perdeu a irmã tem 20 dias, cuidou dela por 10 meses, foi e está sendo muito difícil. Acho que tenho medo de passar pela mesma coisa, não é fácil, minha irmã. As nossas preces e as preces de todos que estão aqui, com certeza estarão com você. Né? É difícil, a gente precisa reconhecer isso. Mas reconhecer também que não é insuperável. Os nossos medos, as nossas angústias, as nossas dores precisam ser reconhecidas, mas também é preciso o reconhecimento de que elas existem para nos aprimorar, para nos planificar. Tenha essa certeza, minha irmã. A Bruna, mais uma vez, a Bruna vai nos falar que ela se despediu do pai dela. Vamos tentar mudar essa expressão, meus irmãos? Perdi. É uma expressão que a gente carrega, eu acho uma expressão tão dolorida, porque nós não perdemos ninguém. Nós nos despedimos das pessoas temporariamente. Aí as pessoas viram para mim e falam: mas Uriel, até mudar a palavra, sim, a palavra é muito forte, a palavra tem muito poder. É por isso que na Gênesis vai ser dito: e Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. A palavra tem muito poder, a palavra é construtiva. Em toda aquela figura de linguagem da Gênesis mosaica, com tantos significados profundos, esse é um deles. O verbo é criador. Porque o verbo representa uma edificação do meu espírito. Ele é uma externalização de uma edificação interior que eu já carrego. Então, quando nós falamos perdemos, dá uma sensação de que não reencontraremos. Né? De que estamos separados de forma quase que permanente. Então nós vamos tentar mudar essa expressão. Sempre que a gente estiver conversando aqui, vamos tentar mudar essa expressão. Me despedir. A despedida é dolorosa, a despedida a gente sabe que ela causa um desafio muito grande para todos nós. Mas a Bruna está falando que ela se despediu do pai dela e que é muito difícil. Mas ela tem a certeza que ele está no coração dela, porque os laços de amor, eles não se quebram. Eles não se quebram. Eles podem se estender de um ponto a outro do universo que é infinito. Mas eles continuam firmes. Eles continuam firmes. Então, nossas preces com você, minha irmã Bruna, que se despediu temporariamente do seu pai, mas saiba que, assim como você afirma, ele está no teu coração, ele está no teu espírito, e grande parcela dele ainda permanece nos seus passos. A Monique, falando do espiritismo que nos concede a tranquilidade de que nos reencontraremos. A Rejane falando, que bom, Rejane Lessa, falando que as palavras do nosso Mestre Jesus nos alimentam. Maria falando que está lutando para a fé aumentar. É isso mesmo, gente. Não pedir, continua André Luiz, nunca pedir ou exigir do outro aquilo que o outro não possa nos dar. A gente faz muito isso. Nós enxergamos nos outros, no outro, a nossa tábua de salvação. Eu vejo muitas pessoas dizendo: agora eu sou feliz porque encontrei alguém que satisfaz todas as minhas necessidades. Está errado. Está errado. Isso não é certo, isso é perigoso. Porque chegará um dia que o outro não irá satisfazer a sua necessidade. E aí como você vai ficar? Quantos relacionamentos em todos os níveis, não terminam porque o amigo não respondeu como você queria, o marido não respondeu como você queria, o companheiro, a esposa, a companheira não respondeu como você queria que ele respondesse. Por quê? Porque você está tentando, porque nós estamos tentando ter todas as nossas angústias satisfeitas pelo outro. Não é assim que a vida funciona. Porque o outro só vai propiciar a nós aquilo que ele pode propiciar dentro do seu aprendizado. Eu não posso colocar a minha felicidade ou a minha infelicidade na conta do outro. Essa construção é minha. O outro colabora, mas o outro não constrói. O outro participa,
Ele me ajuda a edificar. Mas a construção é minha. Uma vez eu ouvi na casa espírita uma companheira dizer que a vida dela era um inferno porque ela tinha casado. E aí quando ela casou, ela parou de estudar, ela se dedicou completamente ao companheiro, e aí sim ela tinha sido infeliz. Isso é muito injusto com o outro. Isso é muito injusto com as pessoas. Você faz escolhas. A palavra final é sua. Claro, nós sabemos que existem imposições, eu não estou tirando isso, mas a palavra final é nossa. Então a gente não pode depositar, é a mesma coisa da gente pegar o nosso coração, tirar o nosso coração do peito e falar, toma, agora é seu, cuida. Não. Não. Não é assim que funciona. Você se ama. Você constrói a sua felicidade. Você e eu, nós arquitetamos a nossa infelicidade. Não é na conta do outro. O outro não é culpado. Eu sou responsável. O outro não é culpado. Eu sou o responsável. É por isso que nós não devemos pedir ou exigir do outro aquilo que ele não possa dar a nós. A Monique vai falar para nós que nós precisamos nos amar em primeiro lugar, é amar ao próximo como a si mesmo. Se você não ama a si, como ofertar isso ao outro? E o Pedro Coronas, mandar um abraço para o Pedro. O Pedro, ele coordena os nossos grupos de estudo no WhatsApp, Espiritismo 24 Horas de Estudo. Mandar um grande abraço para esse irmão tão querido e tão amado. O Pedro aqui nos dá o bom dia e nos fala, olha, nós devemos nos preocupar com ser e não ter, pois o ser é edificante e o ter é orgulhoso e egoísta. Muita luz e muita paz, e muita luz e muita paz para você também, meu irmão. Não menosprezar a quem quer que seja. Saibamos orar em silêncio, uns pelos outros. Orar em silêncio uns pelos outros. A Maria Gorete, isso aqui é bonito, eu acho que isso aqui veio para você, minha irmã. Orar em silêncio uns pelos outros. A Maria colocando, parece que eu me sinto culpada de estar vivendo e ela não. É um sentimento muito estranho, que ela teve depressão, síndrome do pânico, que a família sofreu muito. Bom, primeiro, Maria Gorete, nunca esquecer dos tratamentos dos médicos do mundo, tá bom? A depressão, a síndrome do pânico, nós precisamos consultar os nossos psicólogos, os nossos psiquiatras. Havia muito preconceito em buscarmos isso. Lembra disso? A gente procurava um psicólogo. Nossa, mas para que você vai no psicólogo? Porque todo mundo precisa. Todo mundo precisa do psicólogo. Todo mundo precisa de ir ao médico. Todo mundo precisa se tratar. Nós todos. Nós somos plantinhas muito frágeis e precisamos ser regados de tempos em tempos. Então, esse é o primeiro ponto, minha amiga. É procurar os médicos do mundo. E eu tenho certeza que você já deve estar procurando. Mas caso não tenha procurado ainda, a gente não pode nunca esquecer isso. É muito importante. Buscar o tratamento psicológico, buscar o tratamento psiquiátrico para todos nós. Todos nós precisamos, indistintamente. E essa sensação, Maria Gorete, nós podemos falar alguma coisa aqui, nós podemos tecer alguns comentários muito particulares. Essa sensação que você nos traz, muitos sentem quando se despedem de alguém, de um afeto muito grande. Mas aí é a gente entender que cada rio vai encontrar o mar no seu ponto de encontro. Todos nós estamos percorrendo um caminho de reencontro ao mar. Quando nós reencontramos o mar, nós não deixamos de ser rio, nós nos engrandecemos. Nós retornamos à origem. Então foi chegado o momento deste que você se despediu, reencontrar o mar. Fez o seu caminho, passou pelas suas curvas, pelas suas quedas, pelos seus períodos de tranquilidade, viu muitas paisagens, muitas árvores, muitas cidades, muitas pessoas, mas desembocou no mar. Naquele ponto que é particular dela. Eu vou desembocar no mar, eu vou chegar ao mar no tempo que é particular meu. Você, Maria Gorete, vai chegar ao mar no tempo que é particular seu. E aí a gente não se sente culpado porque
Esse ponto de desembocar do outro chegou antes do nosso. O nosso também vai chegar. E não deixaremos de ser rio. Seremos maiores. Estaremos junto ao mar. A Tatiana Bom Tempo. Tatiana, tá joia? Saudade de você, minha amiga. Vai falar aqui que terapia é autoconhecimento. A Diene Paula nos fala, no começo do ano passado estava em um relacionamento no qual estava abdicando de muitas coisas por ela. Até que acordei e disse, não vou fazer isso. Depende só de mim estar nessa situação. Que bacana. Construtora, arquiteta do seu destino. Parabéns, minha irmã. A gente precisa entender esse nosso papel de co-criador do universo que nos cerca. Ah, que bacana. A Bruna, Regiane Lessa, a mãe dela, ó. Beijo no coração de vocês, viu? É uma alegria ter vocês aqui. A Maria Gorete falando que foi, que se medicou. Parabéns, minha irmã, parabéns. É isso mesmo, tá? É isso mesmo. A gente tem que juntar os tratamentos. É o tratamento físico e o tratamento espiritual. Nós somos seres plenos. Nós não podemos nem ir apenas em um e apenas o outro. A gente precisa juntar. A gente é pleno. É corpo são e mente sã. Mente e espírito. Tá bom? Então o tratamento ele é pleno. A gente precisa saber juntar os dois. A minha irmã Milena, não desanime. Quando a melancolia bater as portas do seu coração, lembre-se que apesar de todas as dores, as maiores possíveis, as bênçãos são em maior número. A gente não tem nem como imaginar quantas bênçãos a gente tem. São Benedito, eu acho que é na instrução de número 34, me corrijam se eu estiver errado aqui, eu acho que é na instrução de número 34, ele vai nos falar que nós não temos direito de reclamar. Claro, tem dia que a gente acorda aborrecidinho, porque tem hora que cansa, né? Vamos ser honestos. Tem hora que é tanta dificuldade que... Mas é nesse dia que a nossa capacidade de agradecer vai ser ainda mais exigida. Mesmo nas maiores dores, nas maiores tempestades, saibamos criar esse hábito de agradecer. A gratidão que caiu tanto em... Ficou um uso muito comum, né? As pessoas falam gratidão sem entender o seu significado. A gratidão transforma o universo ao nosso redor. Então, mesmo nas maiores dores, saibamos agradecer. Saibamos movimentar essas energias a nosso favor. A Luciana, né? Tudo é uma questão de ponto de equilíbrio, onde o momento ideal tudo se encaixará. Precisamos viver cada dia nos melhorando sempre. E o Pedro que vem nos falar, para reencontrar o mar, passamos indubitavelmente pelas pedras, que tão bem superadas se tornaram polidas. Muito bem, muito bem, muito bem dito. A Milena vai nos falar aqui, quando eu estou com dor, eu me lembro de Divaldo, quando ele reclamava de suas dores. Hoje eu agradeço até os dias mais difíceis. Milena e a todos que nos acompanham, vou recomendar aqui a leitura de uma vida inspirada. Jerônimo Mendonça. Pesquisem. Quem tem aí o Kindle, né, o leitor de livros, pesquisem a vida de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. E aí nós vamos entender o que é essa alegria além do sofrimento, além da dor, servindo ao Senhor. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Pesquisem, leiam, aqueles que não conhecem, estudem. E depois me digam se não é uma história transformadora das nossas vidas. E terminando aqui, a mensagem de André Luiz, apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um. Aqui acreditamos que não precisamos nem comentar isso. Apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um. Amanhã, 10 horas, nós estaremos aqui mais uma vez com esse estudo, capítulo 39. Eu sei que tem muitas pessoas que têm a obra André Luiz, então quem quiser ler a mensagem antes de estar aqui conosco,
O capítulo 39, se quiser anotar aí, amanhã será o capítulo 39, já anotar, já fazer as perguntas, já trazer para nós. É o capítulo 39 da obra Sinal Verde. Qual que é o título dele? Questões a meditar. Amanhã, capítulo 39, obra Sinal Verde, questões a meditar. Você que veio pela primeira vez, muito obrigado pela sua presença. Você que está aqui sempre conosco, é uma alegria revê-lo. E amanhã, retorne. Convide mais uma pessoa, convide mais um amigo, um familiar, uma pessoa querida, talvez um adversário. Vamos aprender em conjunto. 10 horas, domingo, temos um encontro novamente marcado. Jesus nos abençoe, muita paz, muita luz no coração de todos, e que essas nossas palavras possam resplandecer no íntimo de cada um, nas proposições de cada um, nas particularidades de cada um, nas individualidades de cada um, transformando caminhos, vidas e modificando o universo que nos cerca. Até lá, até amanhã. Tchau, tchau.